De boa, que tal assistir alguma coisa? Olha. Bora ver minha timeline. Pera. Um pedido de justiça, vídeo denúncia. Infelizmente. Que isso? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, eu sei que eu comecei com essa introdução bem estranha, mas hoje, o que eu quero dizer? Hoje a gente vai ver o caso da Vitória Mineblocks. Eu estava de boa assistindo meu YouTuber, vendo qualquer coisa, vendo um Jazz Ghost da vida. Até que eu tava procurando um vídeo pra assistir. E aí eu me deparei com isso aqui, esse vídeo da Vitória Mineblocks. Só o título do vídeo já me deixou intrigado. Um pedido de justiça, vídeo denúncia. Ela postou ontem, já faz um dia, eu nem tinha visto. E eu decidi ver aqui com vocês porque, tipo, quando eu vi esse vídeo aqui, eu decidi pesquisar para saber um pouco mais sobre, porque já que já faz um dia e a Vitória Mineblocks é famosa, provavelmente os fãs dela falaram sobre isso. E tinha um monte de vídeo falando sobre esse caso da Vitória Mineblocks que aconteceu. Então hoje eu vou estar vendo o vídeo aqui com vocês. E eu vou estar dando minha opinião sobre isso. Mas coisa boa não é. Então, bora começar o vídeo, né? Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Interessante. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos, Ministério Público. Como é bem. Tá, vamos continuar. Vamos continuar. Público, conselho tutelar, inclusive. Meu Eu Deus. tô quase indo pra um abrigo Não por é conta de possível. denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. Pera aí. Ô, gente, eu vou ficar pausando de pouco em pouco pra falar sobre. Mas, pelo que parece no começo do vídeo, tem 9 minutos de vídeo. Pelo que parece, o pai dela denunciou a mãe dela, que deu até conselho tutelar, de que a mãe dela está maltratando ela, tá deixando ela em cárcere privado. O que o que o que deve ser mentira, porque tipo, eu não acho que a mãe dela vai fazer isso, mas bora ver o resto do vídeo. Mas ela tá quase indo para um abrigo e isso é um pouco preocupante. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu Continue. tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou com pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. Peraí. Ó, só aqui já é preocupante. Isso é bem preocupante. Tipo, isso daí, se for para considerar, se qualifica como abuso infantil, o que só isso já é algo complicado, né? Já é algo perigoso.
que inclusive existem muitos casos de abuso infantil que às vezes são realmente complicados. Também, que eu tava lembrando aqui de um negócio. Se vocês repararem, ó, domingo 17 de maio. E maio também é conhecido como Maio Laranja, que primeiramente é o mês do abuso aos menores de idade, tipo, não violência criança, é assim que fala. Não violência criança. Mas isso é abuso e fala sobre violência. Não tem muito a ver, mas é sobre abuso infantil, porque violência criança também é abuso infantil. Mas eu estou realmente preocupado com ela, porque só isso daqui é só os primeiros segundos de vídeo. Agora deu 0 segundos. Ah, não, é 1 minuto e 23. Ainda falta mais alguns minutos até o vídeo acabar e até lá a gente vai ver o que aconteceu. Mas eu já tô enrolando muito, então bora continuar. Pra gritar dizendo que não, ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. Peraí. Isso é perigo. Isso é um perigoso. Tipo, ameaça, mano. O cara tá simplesmente ameaçando morte. Cara, ele realmente não é uma pessoa boa quanto parecia. Eu pesquisei aqui Vitória Mineblock e tal, tem uns vídeos. Mano, o pior é que os vídeos da Vitória Mineblocks era ela, a mãe dela e o pai dela. E tipo, ele parecia ser um cara bom, um cara gente boa. Mas não. Mas as coisas mudam por trás das câmeras, né? E tipo, pelo visto ele não é uma pessoa legal. Ele não é um anjinho que nem parece ser nos vídeos. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr. Pera. Então, você tá me dizendo que os órgãos públicos não estão acreditando? Meu Deus. Não, isso. Eu não tenho o que dizer. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas eu, tipo, nem tenho o que dizer. Eu não tenho palavras. Mas isso é realmente preocupante. Tipo, os órgãos públicos, eles são responsáveis, né? E eles deveriam acreditar. O dever dele é ajudar. Só que, pelo que parece, ela e a mãe dela já denunciaram, mas eles não acreditaram. É isso que parece, que elas já denunciaram, que eles não estão acreditando. O que não faz o menor sentido, porque
Mesmo que possa parecer estranho, eles têm que acreditar, eles têm pelo menos que averiguar essa situação. O que só isso já não pode. Tipo, eles só ignoraram. E eles estão ignorando ela. É isso que parece. Tanto que no começo do vídeo, ela falou que eles estavam tentando silenciar. Claro, primeiro, não, é um aviso mesmo. Eles Atrás estão da minha mãe com tentando faca. silenciar ela. Mas bora continuar porque vem coisa pior, mas eu tô sem palavras. Ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, Eita. ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo, sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive Pera, que ser como? internada em clínicas. Calma aí. Caramba. Mas, mano, essa parte dela ficar internada realmente me pegou de surpresa. Eu até vi um pouquinho do vídeo e tal, mas eu não vi todo o vídeo, eu também não prestei atenção. Por quê? Porque eu decidi fazer com vocês, mas e por causa disso? Porque vocês perceberam que na introdução do vídeo já aparecia que eu já tinha assistido aquele vídeo, mas eu só tinha assistido o começo e realmente, cara, essa parte aqui me pegou de surpresa, porque tipo, ela teve que ser internada, isso é realmente preocupante. E essa é a palavra que vocês mais vão escutar. Preocupante. Preocupante. Meu Deus. Tá difícil. Porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente.
Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele Que infringiu elas. Ele veio medida aqui em com casa, ele tá... medida protetiva. Mano, elas têm literalmente uma medida com... Eu esqueço como é que fala medida protetiva. Mano, uma medida protetiva contra ele é porque o caso tá feio. E difícil acreditar que ela tá passando por isso. Mas né, tem que acreditar, né? Até porque é verdade. Mas, cara, e olha que ele violou as medidas protetivas, tá? Isso é caso de polícia até. tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. Ô, louco. A justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, Ataques de pânico. não acreditam no meu lado da história. Porque Cara. dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Cara, mano do céu. Isso está me assustando. Eu sei que esse vídeo não era coisa boa. Eu sei que ele não ia falar sobre coisa boa. Mas ainda assim, eu estou surpreso. Eu estou coringando. Calma aí. Gente, a Melissa, ela vai ficar aqui comigo. Eu não sei o que mais fazer, mas vamos continuar com isso. Eu tirei uma foto sem querer. Foi mal aí, foi mal. Bora continuar. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não... Isso... Melissa, você tem algo a dizer sobre isso? É isso que ela tem a dizer sobre isso. Falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena, e ele é manipulador. Então, assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? É realmente uma criança. E olha que realmente uma criança passar por isso é muito
triste. Porque pelas palavras dela, o pai dela era um abusador e tal. E tipo, pelo que ela tá dizendo, isso acontece desde que ela era pequenininha, o que para uma criança é muito traumatizante. Tipo, é um trauma muito grande. Eu não tive traumas. Ah, tá, eu teve um momento que eu realmente fiquei traumatizado, mas não trauma assim completo. Mas é realmente ruim. Porque, tipo, quando você tem um trauma, ou você fica com medo, ou mesmo quando passa, quando você se vê nessa situação, ou algo parecido, você fica apreensivo e tal. Você já fica com medo de novo. E é péssimo, é traumatizante, é muito ruim. Mas agora eu vou terminar de ver o vídeo e eu vou dar a minha palavra porque isso dá longo pra caramba. Não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal. Lembra que eu tava pesquisando? Um dos comentários que eu vi falava sobre o olho. Dizia sobre o olho de 1000 jardas, que é quando alguém passa por trauma ou tá passando por algo desconfortável. Infelizmente, ter que Mas falar bora sobre isso no continuar. meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão Realmente. acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu tenho porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Caraca. Beleza. O vídeo acabou e agora eu vou dar minha palavra sobre isso. E realmente é difícil. Eu entrei em outro vídeo aqui sem querer, foi mal. É difícil, tipo, só de você escutar o que ela tem a dizer, você já imagina como é que é.
Inclusive, lembra que eu disse que tava famoso? Olha aqui, estão fazendo vídeo. Hi Vlogstars. Eu já não gravo faz algum tempo e vocês até veem que eu estou a falar com a minha língua nativa e eu não queria voltar desta forma, mas eu não podia deixar de falar sobre este assunto. Para quem não sabe, a Vitória Mini Vlogs é uma youtuber muito, muito conhecida e muito amada pelo... Então, Você tô talvez já tenha fazendo ouvido falar vídeo E aí, galerinha? sobre... E, tipo... Só de você imaginar o que ela tá passando já dá um calafrios, porque é realmente preocupante. Você ter que... Você não conseguir sair de casa, você sentir o medo de estar sendo vigiado. Isso é realmente traumático. Eu entendo o que a Vitória Mainiguel tá passando. Tipo, eu entendo, eu sei que é difícil e também que bora espalhar, né? Porque vamos tentar espalhar isso. Espalhar para que a justiça seja feita. E é isso. E eu já vou finalizar o vídeo, mas antes de finalizar, eu quero mostrar sobre isso, o que fizeram sobre isso. Tem os comentários aqui. Tem o terrorizando Vitória, eu sinto muito. Não é salve Rosa, e sim salve Vitória Mineblocks. Nenhuma pessoa merece passar por isso. E são vários YouTubers, a Julia Miningirl. Oi, Vi, sinto muito pelo que vocês estão passando. Espero que fique bem, em segurança. E ela até mandou aqui um comentário. Obrigada por todo o apoio e carinho pessoal. E tipo, é preocupante, é realmente difícil. E antes de finalizar o vídeo, eu queria mostrar aqui isso. Inclusive, tá tendo até uma polêmica de que não tem a música da Vitória Mineblocks. Música. Aqui, ó. Só no BTG eu compro dólar 24 horas por dia de qualquer lugar. You don't hear me when I say, Mom, please wake up. Pera aí, ó. Deixa eu ver aqui se aparece. Ah, não aparece. Aqui, ó. Tá, não tá aparecendo aqui, mas eu vou falar. Tá tendo uma polêmica de que essa música aqui, Fera do Marretão, a Vitória Mineblocks tá pedindo ajuda. Eu vou tentar colocar em uma parte aqui pra mostrar pra vocês. Só no BTG eu compro dólar 24 horas por dia de qualquer lugar do mundo. Propaganda Abra chata. sua conta. Sérum capilar que muda Ah, de meu Deus. textura. Chegou o novo sérum Bambu Pantene com tecnologia. Saia. Você não é o Pessoal, seu. eu sou aqui uma Survive. Fera do Barretão! Deixa eu Não adianta ser Aqui, ó. Pera aí. eu ser livre, deixa eu escapar. Ó. Tem essa parte aqui. Não adianta se esconder. Eu sou a fera e já vivo. Tipo, essa parte aqui, é um pedido de ajuda. Tanto que até nos comentários. E no fim era um pedido disfarçado. E tipo, éramos novos demais pra entender essa música. Realmente, nunca fez tanto sentido. Parece que ela tá pedindo socorro e se duvidar é isso mesmo. Mas é isso que eu tenho a dizer. Então, valeu aí obrigado pra quem tá assistindo. Deixa o like, se inscreve,
Ajuda demais e é de graça. Quem não é inscrito se inscreve, né? Ajuda demais, é de graça e ajuda aí eu espalhar meu canal, porque desde o começo meu objetivo pro meu canal é ser famoso. Inclusive, o meu canal aconteceu por acaso. Tipo, se não fosse por causa desse vídeo aqui, tem uns vídeos privados, porque eu esqueci de tirar do privado e eu sou burro. Se não fosse por conta desse vídeo aqui, Olha a briga! Olha a briga! meu canal nunca teria começado. É, eu sei, parece piada, mas não é. E tipo, vamos espalhar, né? Porque o que a gente precisa é de justiça. Justiça pela Vitória Mineblocks e por tudo que ela tá passando. Então é isso. Muito obrigado. Tenha uma boa noite de sono. Durmam com os anjos. Falou e fui!